teme a chegada de uma terceira guerra mundial, mas o que as pessoas não sabem é que talvez nós não tenhamos uma terceira guerra mundial porque nós já estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Antes de começar esse vídeo, eu preciso passar um super recado do nosso patrocinador do vídeo de hoje. Sim, eu estou falando mais uma vez dele, do Surfshark. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas eu vou repetir. Você sabia que enquanto você está navegando na internet, você pode estar correndo perigo? Enquanto tem muita gente muito bem intencionada pelo mundo usando a internet para te informar de coisas, tem muita gente muito mal intencionada que aproveita de brechas para utilizar os seus dados e para invadir as suas contas. Nossos dados são rastreados todos os dias na internet. É exatamente por causa disso que eu uso e eu recomendo que você use também um VPN, e nesse caso aqui, o VPN do Surfshark. O Surfshark é então um serviço de VPN que esconde todos os seus dados e esconde os seus rastros na internet. Esse serviço de VPN é um dos mais completos do mercado e ele tem, por exemplo, uma ferramenta que se chama Clean Web, e essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador e do seu dispositivo também, porque o VPN do Surfshark funciona em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo com apenas uma assinatura. Esses cookies, eles armazenam os nossos dados e daí toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe, porque os cookies estão lá para isso mesmo. Ele sabe que você tem intenção de comprar aquilo e sabe que você talvez esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa. A informação é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. Então, sério, olha que bizarro. Além disso, o Surfshark permite que a gente acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. E é exatamente isso que eu faço quando eu quero pesquisar alguma coisa dentro de algum site de governo que não abre, que não funciona aqui na Polônia. Porque ele me esconde, eu fico protegida e automaticamente ninguém sabe o que eu estou fazendo ali naquele site. E para quem é inscrito aqui do canal, tem desconto exclusivo, mais 3 meses gratuitos para você navegar. Você só precisa utilizar o código promocional ALIEN ou, obviamente, ver o primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. É só clicar e já vai automaticamente. Agora que eu já passei o recadinho do nosso patrocinador do vídeo de hoje, vamos ao vídeo. O mundo está mudando rapidamente, muito mais rápido do que você imagina. Agora nós estamos em um período de recuperação da Segunda Guerra Mundial. Oi? Agora nós estamos num período de... Como assim? O negócio já não foi há muito tempo atrás? Pois é, parece que não, né? Parece que a gente já se recuperou da segunda, mas a gente não se recuperou. Aqui na Polônia, por exemplo, existem locais que ainda estão em construção após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, 78 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, nós ainda estamos nos recuperando. A própria recuperação da Segunda Guerra Mundial levou o planeta a vários sucessos econômicos, e um deles é o sucesso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos liderou essa recuperação econômica e, como consequência, ele criou estruturas como a OTAN, por exemplo, mas existem outras, tá? E com isso, ele estabeleceu regras sobre a economia. Regras baseadas nas visões ocidentais e nos valores ocidentais. Esses valores e regras não foram estabelecidos na base do amor. Eles foram estabelecidos através de atos bélicos. Os Estados Unidos, então, são uma potência militar e nós sabemos disso. E assim, de uma maneira bem delicadinha, eles foram forçando essas regras e esses valores ocidentais. E então se estabeleceu uma ordem no mundo. Ordem essa, inclusive, que está estampada dentro da nota de dólar. É só você pegar lá uma nota de dólar, você vai ver que está escrito Novus Ordum Seclorum, ou seja, nova ordem dos séculos, e não nova ordem mundial, como dizem por aí que é.
Por muito tempo, um outro império do outro lado do mundo ameaçou essa ordem que os Estados Unidos tinha colocado no planeta inteiro. Esse outro império, ele construiu o seu próprio bloco, ele tinha as suas próprias regras. Mas esse outro império não durou, e assim os Estados Unidos e seus aliados se fortaleceram. Mas é isso que acontece quando você manda no mundo. É isso que acontece quando você faz as regras. Você decide ou não se vai seguir as regras que você criou. E nesse caso aqui, os Estados Unidos não são apenas um superpoder. Eles são meio que a polícia do mundo. A gente tem essa visão, a gente enxerga os Estados Unidos não apenas como a polícia do mundo, mas também como os justiceiros. E eles se colocam como sendo os policiais do mundo e os justiceiros. Quando eles estão falando são questões que violam a segurança nacional, eles não estão falando da nação deles, eles estão falando do mundo deles, ou seja, o mundo, Estados Unidos e os blocos que eles controlam, juntamente com as potências e os países que são afins, que têm afinidade por essa maneira de governar o mundo dos Estados Unidos. A impressão então que a gente tem é que os Estados Unidos são os justiceiros e os países que não querem seguir as regras impostas por eles são dizimados. Eles inventam lá toda uma narrativa bem cabeluda para o mundo inteiro odiar determinados países que não querem cooperar com as regras deles. Se é que vocês me entendem. Ou seja, nós claramente percebemos aqui que existem dois lados muito bem firmados. É o lado de quem tá junto com os Estados Unidos e o lado de quem não tá. E é essa dualidade absurda que controla o planeta Terra. Não existe a humanidade, não existem humanos, seres humanos, os habitantes do planeta Terra. Existem lados. Dualidade. Mesmo assim, mesmo com todas essas guerras, com toda essa dualidade, esses 78 anos, ou seja, desde o término lá da Segunda Guerra Mundial até o presente momento, têm sido os momentos mais tranquilos do planeta Terra. Acredite se quiser. É que a gente não tem muito como comparar porque a gente não viveu o período antes, né? A gente não conhece ninguém que viveu o período antes de tudo isso. Mas acreditem, era muito pior. Até porque os países perceberam que eles não poderiam ir contra essas regras e os valores que os Estados Unidos impõem, porque senão, gente, esse acordo, então, ou seja, essa ordem que os Estados Unidos impõem no planeta Terra, ele meio que desce a seco na garganta de todos os países. Mas os países aceitam esses acordos principalmente porque alguns países do mundo não possuem a arma mais poderosa ou a arma mais destrutiva do mundo. Armas essas que eles, os países, prometeram sob juramento e sob acordos que eles não utilizariam uns contra os outros. Quem assistiu aqui no canal o vídeo do Oppenheimer sabe muito bem o que eu estou falando. Isso tudo que eu desenhei para vocês até agora, ou seja, a tranquilidade e a paz do término da Segunda Guerra Mundial até o presente momento, a ordem que os Estados Unidos impõem no planeta, tudo isso que a gente conhece como sendo realidade está prestes a mudar. Porque essa pseudo-paz que nós vivemos, ela está começando a ser alterada. A ordem do planeta Terra está começando a mudar. Primeiro, porque a China cresceu tanto que agora ela é a segunda maior economia do mundo. Na verdade, ela já é a primeira. Mas justamente porque existe essa ordem, a gente tem uma noção de que os Estados Unidos é a primeira, tá? Então fica ali aquela briga. Quem é o primeiro de verdade? São narrativas. Tem gente que já enxerga a China como primeira e tem gente que enxerga os Estados Unidos como primeira. Mas é tudo uma questão de narrativa. E, inclusive, ao falar isso, eu estou defendendo essa narrativa. Peço desculpas, eu queria ser imparcial, mas eu não consigo, porque eu estou enxergando a realidade. E também eu nunca falei isso. Oh, nossa! Porque eu vivo num país que está na ordem dos Estados Unidos. Então eu nunca falei isso. Tá bom? Bem claro aí, vocês nunca ouviram isso sair da minha boca. Super acredito em vocês, Estados Unidos. Fonte, confia.
A China já é o país com o maior exército do mundo. E eles não curtem muito essa parada dos Estados Unidos mandarem no mundo. Tipo, eles falam: quem vocês pensam que vocês são? Para os chineses, esse policiamento do mundo que os Estados Unidos fazem tá mais para uma espécie de um colonialismo moderno. E por causa disso, a China começou a construir um esquema para competir com os Estados Unidos. Eles simplesmente começaram a ignorar todas as regras dos países mais poderosos do mundo. É aquela coisa, né? Eles tacaram si mesmo. E eu já aproveito e já peço perdão às tias que não gostam que eu fale palavrão. E também a galera do politicamente correto, que ai, nossa, a menina tão bonita falando isso. Minhas sinceras desculpas. Por causa disso, porque a China começou a ter esse comportamento, o que nós vemos agora é uma espécie de uma guerra Estados Unidos versus China, o tempo todo e em tudo que existe. Você já vê essas sementinhas da China sendo plantadas no mundo inteiro, porque eles querem implantar um sistema novo. O que eles querem, afinal? Eles querem uma nova ordem. E é assim então que a China está comprando o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E você vai falar: nossa, a China está comprando o Brasil? Eu não estou vendo isso. Você não está vendo, mas a China está comprando, não só o Brasil. A China está comprando o mundo inteiro. A China está tentando ajustar a paz entre o Irã e a Arábia Saudita, que a gente sabe que são inimigos eternos, né? Mas por que ela tá fazendo isso? Porque ela é boazinha e ela quer ver os vizinhos se darem bem? Não! É porque ela quer fazer acordo com os dois. Ela quer estabelecer essa ordem com os dois. E para que ela consiga isso, os dois precisam ser amigos. E isso é uma coisa, gente, que os Estados Unidos jamais conseguiria fazer. Os Estados Unidos não conseguiria, de jeito nenhum, fazer com que a Arábia Saudita e o Irã fossem colegas. Eles não são ainda. A China não conseguiu, mas os Estados Unidos nem pode tentar isso. E enquanto os Estados Unidos estiverem operando nessa velha ordem, tudo, absolutamente tudo, ficará sob o olho dele. Mas eles não contavam com a astúcia dos BRICS, do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. O bloco dos BRICS está se tornando um inimigo potencial a essa ordem americana. Eles estão, inclusive, discutindo a possibilidade de criar a sua própria moeda. O dólar, hoje em dia, é a moeda padrão para as negociações internacionais. E em breve, se isso acontecer, ele não vai ser mais. Ou seja, é uma ameaça. Então, cada dia mais e mais fica mais clara essa divisão. Eu falei aqui em algum vídeo no canal há muito tempo atrás que em breve a dualidade começaria a aumentar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Essa Guerra Fria que nós estamos começando a enxergar agora, ela é diferente da Guerra Fria do passado. Na anterior, os Estados Unidos forçavam os outros países a escolherem um lado. Nessa aqui, os países escolhem misturar os lados em benefício próprio. E no Brasil, isso já está acontecendo de uma maneira bizarra, porque até pouquíssimo tempo atrás, o Brasil era aliado dos Estados Unidos. Agora, a gente já não consegue saber mais se ele é ou se ele não é. Ou seja, fica esse processo híbrido. A gente não sabe exatamente quem está do lado de quem. O Brasil pega aquilo que faz sentido dos Estados Unidos, pega aquilo que faz sentido da China e não fala nem para um nem para outro, estou do seu lado. E isso não está acontecendo só no Brasil, não, tá? Tá acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, nós estamos vivendo uma Guerra Fria híbrida, que é uma mistura de interesses dos dois lados. A Índia tá fazendo a mesma coisa, ou seja, ela não está mais sendo forçada a seguir os padrões que os Estados Unidos impõem. A Arábia Saudita também, a Turquia também, o Paquistão também. Na África, a China vem investindo muito dinheiro, como eu mencionei anteriormente, comprando o país. Então ela vai lá, constrói pontes, constrói portos, com o objetivo de levar esse jeito chinês para a África, o jeito chinês de fazer as coisas. Mas vocês pensam que os Estados Unidos vão ficar quietinho, que eles vão simplesmente ver tudo isso acontecer e não falar nada? Claro que não, né? Eles estão respondendo e muito, eles estão tentando forçar uma influência absurda na África para ver se eles conseguem trazer de volta o que eles perderam. Ou seja, é um jogo de tabuleiro de war da vida real.
é uma guerra fria. E nós estamos apenas no começo desse mundo extremamente dividido, extremamente dual. É aquilo que acontece na mídia, a dualidade da mídia. É o que acontece nas tretas no dia a dia, né? A dualidade das tretas do dia a dia. Toda essa dualidade vai aumentar e muito. Escrevam, isso aí é profecia de Mãe Carol. Ou seja, nós estamos vivendo uma era onde nós estamos destruindo totalmente o termo globalização. Num primeiro momento, o que nós vamos ver é essa exata hibridização. São os países não se posicionando e não dizendo de fato de que lado eles estão. Mas sim, eles vão usar os dois poderes, ou seja, do lado A e do lado B, em benefício próprio, até que isso seja notado. E à medida que isso avança, tá? Próximos 10 anos aí, nós vamos ter sim uma guerra fria de verdade, onde os países, as pessoas e todo o planeta vai ser obrigado a escolher um lado novamente. As tensões vão aumentar e muito, e o mundo, como você conhece hoje, nunca mais vai ser o mesmo. E isso já aconteceu nos céus. Como assim isso já aconteceu nos céus? Pois é, a vida aqui na Terra é um reflexo de algo que acontece em um outro lugar primeiro, em uma outra dimensão primeiro. Assim na Terra como no céu, não é? O que está em cima é como o que está embaixo. Princípio hermético da correspondência. Agora você entende o motivo pelo qual os Estados Unidos está tão abertinho com essa história dos OVNIs? Eles precisam sair na frente em algo que o resto do mundo não tem.